Glória a Deus. Os irmãos não sabem o tanto que é bom olhar para vocês aqui, o tanto que eu estou feliz de estar aqui hoje com os irmãos aqui participando conosco. Nós não deixamos de congregar. Toda semana nós estávamos fazendo uma live para que os irmãos pudessem estar lá recebendo o maná do céu, o pão vivo do céu. Mas não é a mesma coisa, quando nós estamos reunidos há uma unção de Deus, há uma glória do Espírito. Por isso eu quero cumprimentar os irmãos com alegria transbordante no coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus transborde no seu coração hoje. Aleluia. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através dessa live. Nós vamos estar transmitindo também. Sejam bem-vindos. Nosso coração, nossa oração é para que vocês sejam abençoados também. Nossa alegria é muito grande dos irmãos estarem aqui, mas em nenhum momento nós nos entristecemos por não estarmos compartilhando da palavra de Deus, cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Então vocês são bem-vindos, independente de onde vocês estejam, aqui em Manaus, no Amazonas, em outros países e outras cidades, que o Senhor os abençoe também através desse culto, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus para a edificação da igreja. Nós temos falado a respeito do sobrenatural de Deus. Semana passada nós falamos a respeito de visões e sonhos que Deus nos dá. E hoje eu quero continuar falando a respeito disso. Nós temos lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 1, o profeta Abacuque diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta Abacuque tinha uma questão, estava precisando de um milagre, estava precisando de uma resposta de Deus. E ele faz uma declaração, ele fala para nossa edificação, que ele iria para a torre de vigia, e estaria ali vigiando, até que tivesse a resposta de Deus em relação àquela queixa que ele estava buscando. Nós vimos semana passada que visões e sonhos é uma linguagem que Deus usa por toda a Escritura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Deus fala com os teus servos, com os teus filhos, com o seu povo, através de visões e sonhos. Isso para dar direção para projetos e até mesmo livramentos. São visões que Deus nos dá, às vezes para nos livrar do mal, às vezes para nos conduzir por um caminho, e às vezes para revelar a sua vontade para a nossa vida como igreja. E diante dessa linguagem que Deus usa, nós também precisamos ter uma atitude de fé. Todas as vezes que nós temos uma percepção no Espírito, seja uma visão, uma imagem, uma palavra, nós precisamos ter uma atitude de fé em relação àquilo que Deus está falando conosco. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado ali sobre os irmãos, o sinal visível de que eles foram cheios do Espírito Santo é porque eles falaram em outras línguas. No caso ali, eles falaram as línguas das nações, daqueles povos que habitavam ali na cidade. Mas quando nós vamos lá em Joel 2:28 fala do derramamento do Espírito Santo, foi quando foi profetizado. Ali em Joel 2, nós vemos que a promessa não era apenas para que falasse em línguas, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo revestimento do poder do alto, não era apenas a manifestação de línguas estranhas. Isso está escrito também, Pedro fazendo menção em Atos capítulo 2, verso 17, a respeito do que Joel falou. Ele diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, através do Espírito Santo, através do derramamento do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, nós podemos agora ter também visões e sonhos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o ministério, para a vida da igreja. Aquilo que era exclusividade dos profetas do Velho Testamento, quando o Espírito vinha sobre eles. No Velho Testamento o Espírito não habitava no homem, mas o Espírito do Senhor Deus vinha sobre alguns homens, alguns reis, alguns sacerdotes,
E eles tinham visões e sonhos, direções que eles recebiam da parte de Deus. Mas pelo batismo do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, aquilo que era exclusivo dos profetas, agora está disponível para todos os santos, para todos os filhos, para todos aqueles que nasceram de novo. Deus concedeu a nós essa capacidade sobrenatural como herança. Não é porque merecemos, não é por nada disso. Foi concedido como herança para cada um dos seus filhos. Lá no Velho Testamento nós vemos como que Deus agia. Ele vinha sobre o profeta e depois saía. Então por um tempo o profeta profetizava, mas depois não profetizava mais. Nós vemos isso no livro de Números, no capítulo 11, a partir do verso 25. Aqui conta lá no tempo de Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui Deus havia falado para Moisés para separar um grupo de pessoas ali no meio do povo de Israel, e ele separou 70 anciãos que Deus ia tirar de Moisés o espírito e colocar sobre eles. E assim fez. E quando Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre esses 70 anciãos, eles começaram a ter visões e começaram a profetizar segundo as visões que Deus estava dando. Mas depois aqui o texto fala que nunca mais, ou seja, o espírito que foi colocado sobre eles saíram agora. Então não tinha mais profecia, não tinha mais visões. O texto continua falando, porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Depois foram lá falar para Moisés que ainda tinha 2 homens que estavam profetizando, e nós vimos semana passada que Josué falou para Moisés, proíbe eles de profetizar. Mas Moisés deu uma resposta para Josué, em Números 11, 29, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Moisés já estava contemplando que um dia o Senhor daria do seu Espírito para todo o seu povo. Isso aconteceu no Pentecostes, aconteceu pelo derramamento do Espírito Santo, que é o cumprimento da promessa que Deus fez através do profeta Joel. 600 anos antes de Cristo, Deus anunciou, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens, servos, sonharão, terão visões e profetizarão. Nós fazemos parte desse povo que recebemos isso. Essa capacidade sobrenatural de perceber no nosso espírito, na nossa mente, visão que Deus nos concede, ou até mesmo através de sonhos quando estamos dormindo. A maneira básica como Deus fala conosco, com o seu povo, é através da sua palavra. A palavra é a principal ferramenta que Deus concedeu para poder falar conosco. Por isso que é tão importante nós termos o hábito, termos a disciplina de lermos a Bíblia, de escutar a pregação. Essa é a principal maneira que Deus nos fala, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele também nos concede visões e sonhos, através das quais podemos edificar a nossa vida, a vida de outras pessoas, a vida da igreja, profetizando. Profeta é aquele que revela a vontade de Deus. Profecia não é prever futuro, muitas pessoas, ainda que tenha a parte escatológica, mas profecia, profetizar é quando você fala da parte de Deus. De certa maneira, o que eu estou falando aqui hoje é profetizando. Eu estou falando da parte de Deus, da palavra de Deus. Quando você está pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, de uma certa maneira você está falando da parte de Deus. Isso é um tipo de profecia. Mas o que nós estamos falando aqui é de algo sobrenatural. É uma percepção no Espírito que nós temos quando Deus, através do Espírito Santo, nos revela algo que está oculto, revelando a vontade de Deus, revelando uma direção pela qual nós devemos caminhar, e até mesmo nos livrando do mal. Na nova aliança, há pessoas que têm uma unção especial de profeta. Há pessoas que são levantadas por Deus como profeta. Nós vemos isso lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Aqui, Paulo está mostrando aqui o que é chamado, conhecido teologicamente, como dom ministerial. Então, há homens que Deus capacita, separa e entrega para a igreja. Está escrito aqui que Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento, com vistas ao treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui tem 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas pessoas aqui receberam a capacidade sobrenatural de exercer essa função, mas não apenas exercer, treinar os santos, aperfeiçoar os santos, para que todos possam realizar o seu serviço no corpo de Cristo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos nós podemos evangelizar, ainda que não somos evangelistas. Todos nós podemos pastorear, ainda que você não é um pastor. Todos nós podemos profetizar, ainda que você não seja um profeta. Então, esses ministérios aqui, é Deus que pega determinados homens, capacita eles e levanta eles com essa unção especial para poder treinar os santos, para que todos nós possamos cumprir, desempenhar o nosso serviço na edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós podemos profetizar, todos nós estamos habilitados a recebermos visões e sonhos de Deus. Paulo fala na primeira carta dele aos Coríntios a respeito dos dons do Espírito Santo. Uma coisa é o dom ministerial, que Paulo fala aos Efésios, mas aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele está falando agora do dom do Espírito Santo, que foi concedido a cada um, a todos. Não tem nenhum irmão, nenhum daqueles que nasceram de novo, que não receberam uma capacidade de realizar, desempenhar o seu serviço. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, está escrito: a manifestação do Espírito, podemos interpretar, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito o dom da fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, esses dons do Espírito Santo é que Deus usa para revelar você, para dar a você visões e sonhos, através dos quais você está habilitado agora a edificar a igreja, sendo edificado individualmente e sendo um canal de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Essa é uma vantagem de nós sermos uma igreja em célula. As igrejas que não são igreja em células, tem o pastor, às vezes tem os pastores auxiliares, tem os diáconos ali, que estão trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, mas os irmãos todos ficam como que leigos, participando aí, não tendo a oportunidade de agora de fluir nos dons. Mas como nós somos uma igreja em célula, então em cada reunião de célula, em cada grupo de célula, nós podemos ter ali apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que estarão realizando esse trabalho, que resume lá naquele paradigma da igreja em célula, né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Essa é a missão da igreja em célula, onde todos nós podemos ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quando nós estamos enviando, nós estamos agora operando nesse dom apostólico de estar enviando. Se tiver apertado aí atrás, os irmãos podem colocar a cadeira aqui na frente, tem espaço aqui na frente. Os servos podiam já colocar algumas cadeiras, a hora que chegar mais irmãos, já ter onde sentar para não ficar amontoado aí atrás, amém? Então essa é uma verdade que nós temos na palavra de Deus, que todos os santos, todos os filhos de Deus podem e devem profetizar para edificar a igreja. Isso nós recebemos por herança, não é por merecimento. No momento que você nasceu de novo, você recebeu uma herança de Deus, que está registrado nos testamentos, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Agora nós não devemos desprezar essa capacidade. Alguns irmãos desprezam essa capacidade de ter visão e sonhos. Por que alguns irmãos desprezam? Porque eles imaginam, eles às vezes pensam que isso está meio relacionado ao misticismo, ao esoterismo. Porque as trevas também têm essas coisas. Então alguns irmãos desprezam porque imaginam ou veem isso como misticismo e acham que Deus só fala conosco através da sua palavra. Outros desprezam porque vê muito exagero em relação a visões, a sonhos e profecias. E é verdade, sim, nós vemos muito exagero por aí.
Mas não é porque tem pessoas que exageram que nós não vamos fazer. Hoje eu estava meditando nisso e pensando como é que eu posso explicar isso. Então assim, os irmãos conhecem alguém que come demais? Você conhece alguém que come muito, que come exageradamente? Porque ele come exageradamente, você não vai comer nada, sim ou não? Não, você vai comer na medida certa. Então a mesma coisa deve acontecer com relação a sonhos e visões. Não é porque pessoas fazem mau uso disso, não é porque pessoas exageram em relação a isso, que nós vamos agora fechar o coração, para não perceber de Deus, para não receber de Deus visões e sonhos que vai nos dar direção, que vai revelar a vontade de Deus, que vai abençoar a nossa casa, a nossa família, e vai abençoar a vida da igreja. Quando nós revelamos uma visão, uma imagem, uma palavra, um sonho que Deus nos dá, nós estamos agindo como profetas profetizando, e isso vai edificar a igreja. E nós vemos também, na semana passada, que o próprio Senhor Jesus, Ele diz que tudo que Ele fez, Ele só o fez porque via o Pai fazendo, porque o Pai mostrava para Ele. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então nós não devemos desprezar essa capacidade que Deus nos deu, de receber, de perceber uma direção dele, através de uma visão, através de sonhos. Às vezes, irmãos, tem sonhos, tem irmãos que perguntam, né, pastor, eu tive esse sonho assim, o que isso significa? Algumas coisas são espirituais e o próprio Deus revela, mas nem todo sonho é de Deus, nem todo sonho é algo que Deus quer falar com você. Por isso que algumas pessoas pensam que é um exagero nisso. Nós temos sonhos de muitas maneiras. Tem sonhos, por exemplo, que é aquela visão de espelho, né? Aquilo que você queria que acontecesse durante o dia, então durante a noite você tem um sonho. Às vezes o diabo também opera colocando ali sonhos, e às vezes mesmo o próprio Deus te dá um sonho. Por isso nós precisamos de ter esse cuidado para discernir quem é que está falando. Então todas as vezes que você tiver um sonho, avalia. Se é de Deus, vai ter paz no coração, e o próprio Deus vai revelar. Aqueles sonhos confusos, aquela coisa esquisita que você não tem a menor noção do que é, já descarta logo, porque Deus não vai te dar um sonho para você agora ter que se esforçar muito. Quando Deus quer falar, Ele fala de maneira clara, não há dúvida. A coisa que eu mais falo para os irmãos, quando perguntam, pastor, eu tive esse sonho assim, né? E os irmãos têm sonhos esquisitos, né? Tem sonhos que não faz o menor sentido, aquela coisa mais absurda, e o irmão fica preocupado. Eu falei, irmão, você entendeu alguma coisa disso aí? Nada, pastor, então larga para lá, deixa isso para lá, isso não é de Deus. Se fosse de Deus, não estava tão obscuro, não era um sonho cheio de trevas. Aquilo que é de Deus, Ele tem luz. E quando Deus quer falar conosco, ainda que a gente feche os ouvidos, Ele vai falar. Pode usar até uma jumenta para falar, mas aquilo que Ele quer falar conosco, Ele vai falar. Nós podemos não submeter, podemos não obedecer, mas a mensagem vai chegar. Então nós não devemos desprezar essa capacidade que Deus nos dá. E essas visões e sonhos, elas vêm de uma maneira muito simples. Às vezes quando você está orando por uma pessoa, orando talvez, você é solteiro, está querendo casar, orando por um emprego, orando por alguma questão, de repente você vai perceber no seu coração ou na sua mente, talvez uma imagem, talvez uma palavra, talvez um nome. É a maneira que Deus coloca para nós. Há casos na palavra de Deus que Deus falou a frase completa. Quando Paulo estava lá, teve um encontro com Deus, falou com Ananias, dando o endereço, o nome completo. Aquilo foi uma visão que Ananias teve e conversou com o Senhor. Mas a maior parte das vezes Deus nos dá um flash, uma imagem, uma palavra. Isso tudo vem como que o dom da palavra de conhecimento. Você tem uma percepção, então você está orando ali para casar. Você tem algumas irmãs aí, o varão tem umas irmãs que ele está ali, né, imaginando, e está orando, e de repente vem uma imagem, ou vem um nome. Aí é hora de você orar em relação àquilo que Deus mostrou para confirmar no seu coração.
Mesma coisa, às vezes você está orando por uma pessoa e você tem uma direção de Deus para falar algo para ela. É uma imagem que Deus colocou aí, é uma visão que Deus está te dando para poder edificar a vida daquela pessoa. É um testemunho que eu ouvi uma vez, que eu acho que eu até já falei aqui na igreja, é que tinha um irmão dentro do ônibus, andando do ônibus ali, né, aquela benção toda, e ele sentiu no coração lá, que Deus estava falando para ele falar com a moça que estava sentada com a cabeça em cima de uns livros, chorando. Então dentro do ônibus tinha uma moça chorando, e ele sentiu de falar algo para ela da parte de Deus, que Deus colocou no coração dele. Vai lá e fala para ela que está tudo no controle, eu já ouvi a oração dela e vou resolver. E o ônibus lotado, não é qualquer um que tem ousadia para chegar e falar. E ele ficou ali, está amarrado em nome de Jesus, eu rejeito em nome de Jesus, e diz que Deus falou com ele 3 vezes: fala para ela que eu já ouvi a oração, vou resolver a situação. E ele ficou paradão ali. Aí de repente que saiu uma senhorinha lá do fundo do ônibus, aquelas do coque, do saião, chegou, dá licença, chegou lá: minha filha, Deus mandou falar para você que já ouviu sua oração, sabe tudo, está tudo resolvido, não precisa preocupar. Deus deu uma visão para o irmão, mas ele ficou ali temeroso. Deus deu para outra pessoa, ele perdeu a oportunidade de ser um canal de abençoar. Mas ele que falou isso depois, ele disse que qualquer coisa que vinha na cabeça também ele falava. E aí agora não perdeu mais a oportunidade. Deus nos ensina em todas as circunstâncias. Alguém já teve essa experiência aqui? Aleluia. Todos nós temos percepções. Nós devemos estar mais atentos para ouvir, para saber que é de Deus e não descartar. Que há pessoas precisando ouvir talvez uma palavra: eu te amo. Às vezes tem pessoas do nosso lado aqui que está vivendo uma angústia terrível, e Deus pode falar para você: fala para ela que eu te amo. E quando você fala, você assusta com a reação. A pessoa começa num choro convulsivo, que para você parece que não faz sentido, mas faz para ela. Por isso que Deus falou para você falar. Nós precisamos estar sensíveis às coisas de Deus. Agora, tem uma situação que essas visões e sonhos no Novo Testamento, todas elas, inclusive as profecias, elas sempre serão para edificar, exortar e consolar. Nunca vai ser para condenar, para acusar, para produzir medo, expor a pessoa ao ridículo. Sempre vai ser para edificar, que é ensinar, exortar e consolar. Todas essas outras coisas é do diabo. Às vezes tem uma percepção, você vê na internet aí, nas redes sociais aí, coisas absurdas que fazem, né? Tem um vídeo aí, não sei se os irmãos já viram, do pastor no meio do culto, desce aqui e vai lá: você está traindo o seu marido, e fala para a esposa, né? E fica todo mundo assustado. Essa profecia dele está edificando? Não. Está consolando? Muito menos. Está exortando? Também não. Está acusando. Então isso é do diabo. Na nova aliança não existe esse tipo de profecia. No Velho Testamento tinha. Nós vamos ver que no Velho Testamento Deus usava os seus profetas para falar condenação, anunciar juízo, para que o povo pudesse arrepender. E quando o povo não arrependia, Deus anunciava. Quando Nabucodonosor foi conquistar ali Judá e Jerusalém, Deus usou o profeta Jeremias e outros profetas para falar: submetam, é Deus que está levantando Nabucodonosor. Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo, um ímpio, um genocida. Mas o profeta falou: deixa lá, vai para lá, Deus vai manter vocês 70 anos, depois volta. Mas o rei resolveu rebelar contra o profeta, e por causa disso morreu ele e todos os seus filhos, porque não ouviram a voz de Deus através do profeta, que estava anunciando juízo. Submeta-se ao juízo. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem mais esse tipo de anúncio que traz condenação e juízo. Nós estamos na nova aliança, e pelo corpo do Senhor Jesus e pelo sangue que foi derramado, Ele já levou todas as maldições, todas as condenações. Tudo Jesus já levou. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Eu falei com os irmãos, todos os domingos nós vamos celebrar a ceia. Por que nós vamos celebrar a ceia? Porque a ceia é quando nós trazemos à memória a obra da cruz. Lembramos do Senhor, lembramos da cruz, lembramos do que o Senhor nos deu através da cruz. O que foi liberado na nossa vida? Nós estamos vivendo um tempo onde a enfermidade está aí prevalecendo em muitos lugares. Mas pela obra da cruz, o Senhor nos revela que pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, quando ele levou a maldição da enfermidade, nós fomos curados.
Quando nós celebramos a ceia, quando nós tomamos da ceia, comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos recebendo os benefícios da obra da cruz. E nós estaremos celebrando hoje no final do culto. A ceia é trazermos à memória aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Ser curado não é merecimento. Ficar enfermo não é maldição por causa de algum pecado. A cura nós recebemos por herança. Aquilo que Jesus levou, sofreu lá na cruz, Ele morreu, levando a maldição da enfermidade, para que nós vivêssemos agora curados. Agora, as visões são sempre de Deus? Nem sempre são de Deus. Existem as visões de Deus, mas o diabo também usa dessa ferramenta para nos enganar. Por isso João fala lá na primeira carta dele, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então nós devemos checar. Mas isso aqui não é procurar o pastor, não, é uma oração simples, né? Você tem ali uma visão, você teve um sonho, uma imagem, uma palavra lá no seu interior. É você orar: Senhor, foi o Senhor que falou comigo, e Deus vai trazer a resposta na maneira de paz. Se você tiver uma visão, um sonho e fizer uma oração simples, você vai saber principalmente se não procede de Deus. Por isso João fala que tem muitos falsos profetas. Sempre que vemos falar de falsos profetas, nós imaginamos que são pessoas perversas, que são servos do diabo. Não, todas as vezes que eu falo da parte de Deus, sem que Deus tenha me dado falar, eu estou sendo um falso profeta. Eu estou liberando uma falsa profecia. Não precisa ser um endemoniado, não precisa ser um satanista para liberar palavras, falsas profecias. Estarão anunciando aquilo que Deus não mandou falar. As visões do maligno sempre vão retratar mal, sempre vai produzir condenação, sempre vai produzir peso. Todas as vezes que porventura você tiver um sonho, uma visão, que isso produzir abatimento, medo, acusação, condenação, pode amarrar em nome de Jesus. Se você teve uma percepção e isso trouxe peso, trouxe acusação, condenação, não procede da parte do Pai, é do diabo. Também, se a visão e o sonho contradizer a palavra de Deus, você teve ali uma percepção, ou alguém falou para você algo que é contrário à palavra de Deus, pode rejeitar também, que não é de Deus. Nunca Deus vai dar uma profecia, uma palavra, uma visão, um sonho que contradiz a sua palavra. Tudo aquilo que vem para roubar, para matar e para destruir não procede de Deus. Por mais absurdo que às vezes pareça, não procede de Deus. E é por causa dessas coisas que muitos irmãos rejeitam qualquer tipo de percepção espiritual, porque tem medo de ser enganado pelo diabo. Mas é interessante que o próprio medo de ter uma revelação de Deus já é do diabo. Tudo que procede, tudo que vem com medo não é de Deus. Deus não vai operar nada na sua vida. Tem alguns irmãos que têm medo, né? Está orando para casar, mas ele já fala logo: eu não quero casar com aquela que não, senhor. Já tem medo de Deus mostrar uma, né? Já tem medo de Deus mostrar um varão lá. Deus não vai colocar nada na sua vida que não seja para te abençoar. Então receber visões e sonhos faz parte dessa herança que Deus nos deu. Agora Deus também pode nos dar visões, palavras para pessoas ímpias. Às vezes você está orando por um ímpio, ou às vezes você tem um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade que é ímpio, e de repente você tem uma percepção, uma visão, ou sonha algo que Deus quer que você fale para ele, e quando você fala aquilo para ele, vai produzir arrependimento. Tem aquele testemunho daquele cantor, o Rodolfo Abrantes, né? Que era um cantor do mundo, cara bem bagunçado. O testemunho dele é maravilhoso, é muito forte. Era ímpio, e Deus criou umas circunstâncias lá, e um dia teve uma irmãzinha lá que teve uma visão e chegou e falou para ele. Se não me engano, estava com um tumor debaixo do braço lá, e quando ela falou para ele, produziu quebrantamento, arrependimento, e ele se converteu, porque uma irmã cheia do Espírito Santo chegou e falou da parte de Deus para o ímpio. Não teve medo de ele escarnecer, de zombar. Nós podemos ter às vezes percepções da parte de Deus que vai produzir salvação. Por isso que é tão importante nós considerarmos essa capacidade que Deus nos deu. Agora, é possível que Deus nos dê uma visão ou um sonho
que tem ali um conteúdo negativo? Talvez um acidente, talvez uma enfermidade? Eu creio que sim, nós vemos isso na palavra de Deus. Mas todas as vezes que Deus anuncia, através de uma profecia, de uma visão, um sonho, algo negativo, Ele dá o livramento. Juntamente Ele já dá a resposta, o escape daquela situação. Deus nunca vai dar uma visão, anunciar algo negativo e deixar você na chapada. Sempre que você tem ali uma percepção de alguma coisa negativa, se é da parte de Deus, Ele vai trazer para você a direção de como você deve proceder para se livrar daquela situação. Nós vemos isso lá no livro de Atos, no capítulo 11, a partir do verso 28. Tinha um profeta lá chamado Ágabo. Então o texto diz: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, do imperador Cláudio. Então tinha lá uma reunião e tinha lá um profeta, e aquele profeta teve uma percepção no Espírito que viria uma grande seca, que depois se confirmou, como o texto está falando. No tempo do imperador Cláudio veio realmente uma grande fome. E o texto continua: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, porque o Espírito Santo revelou, deu uma visão para o profeta Ágabo, os irmãos providenciaram o socorro para aqueles que estavam na Judéia. Então Deus revelou ali algo negativo, uma fome está vindo aí, para que eles pudessem preparar, se organizar para poder enviar o socorro. E isso aconteceu. Então, se de repente nós temos uma percepção a respeito de algo sobrenatural, nós devemos agora orar para que Deus nos dê também o que devemos fazer, para que pudéssemos socorrer as pessoas, ou mesmo sair daquela posição. A verdade é que Deus nunca nos vai deixar sozinho, dando uma visão negativa. Sempre vai dar também o livramento. Nós vemos também lá no segundo livro de Reis, o profeta Eliseu, ele anunciou ao rei de Israel que haveria uma guerra, que os sírios, o rei da Síria, estava organizando o exército para atacar Israel, estavam numa guerra lá. Mas Deus deu o livramento também através do profeta. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Não uma nem duas vezes. Então várias vezes aconteceu. Então tinha um rei, isso é uma notícia ruim, tem um exército que está vindo aí para nos atacar, mas aí Deus dá o livramento. O profeta colocou ali a situação de como ele poderia ser livrado daquela batalha. Então essa foi uma boa visão do Velho Testamento, mas nem sempre era assim. Nós vemos quando o profeta Elias, ali no tempo de Acabe e Jezabel, ele anunciou uma grande seca, uma grande fome. Foram 3 anos e meio sem livramento. Inclusive o povo de Deus sofreu e pereceu ali. Isso está escrito lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias anunciou uma grande seca, uma grande fome. Depois nós vemos Tiago falando em Tiago 5,17: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aqui Tiago está falando, acrescentando algo. Elias era um homem como nós, era um homem que tinha lá temores, que tinha lá suas preocupações, né? Tanto que chegou um dia que ele jogou a toalha. Então, assim como Elias tinha visões e sonhos, nós também podemos ter. Agora, nesse caso aqui, Deus não deu livramento. Logo depois que Elias anuncia essa seca, ele teve aquela experiência com a viúva de Sarepta, que estava lá morrendo com seu filho, e Deus mandou ele lá para poder socorrer aquela viúva, mas muitos pereceram. Também vemos que quando Nabucodonosor estava para invadir Jerusalém e Judá, as visões de todos os profetas é que haveria guerra e derramamento de sangue. Mas na nova aliança, as profecias hoje são sempre para edificar, exortar e consolar.
Hoje nós podemos desfrutar do último verso ali do Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa que nós temos hoje. Toda palavra que você tiver, toda profecia, toda visão, todo sonho, é para que você possa desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias. E quanto mais nós tivermos essas experiências sobrenaturais, mais nós teremos a convicção de que o nosso lugar é na casa do Senhor, para todo sempre. Nós estamos voltando aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida que está aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, prospere, mas que o Senhor faça queimar no seu coração o desejo dele, de nós sermos uma igreja que prevalece. Nós já tivemos 2 ataques que não pudemos reunir aqui, mas como o pastor Luiz falou, nós somos uma igreja que não precisamos desse prédio. Nós somos uma igreja que acontece todos os dias, em todos os lugares. A reunião da célula é a base, a nossa célula é a célula base do corpo de Cristo. É muito bom estarmos aqui, mas nós sabemos pela palavra de Deus que um dia não poderemos mais reunir. Um dia esses prédios todos serão destruídos, como já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Mas nós prevaleceremos reunindo nas casas, escondido, nas catacumbas. Nós não deixaremos de compartilhar e anunciar Jesus Cristo, morto, ressuscitado, amém? Por isso é muito importante que queime no seu coração o ser igreja. Não é vir para a igreja, é ser igreja. Quando você entrou pela porta aqui hoje, você talvez veio com a expectativa de receber algo, que o Senhor te abençoe, que você receba. Mas você precisa ter a revelação de que você trouxe algo para cá. Você veio com a glória de Deus que está revestindo você. Quando você entrou ali, você trouxe uma medida de glória. E essa medida de glória produz um ambiente de edificação, de salvação, de cura, de restauração. A medida de glória que Deus derramou sobre você no dia que nasceu de novo é a glória de Deus, é a glória que tantos clamam. Nós aqui reunidos, como falei muitas vezes, é a própria Shekinah de Deus, é a nuvem da glória de Deus está aqui neste lugar. Mas nós acostumamos às vezes e não percebemos isso, não valorizamos isso. Você compõe a Shekinah de Deus, diga aleluia. É você junto com os irmãos que faz manifestar a nuvem da glória de Deus. Por isso eu sou abençoado por estar aqui. Muitos vêm achando que o pastor vai falar e vai ser abençoado. Tomara que seja mesmo. Mas eu sou abençoado, não é apenas pela sua presença, mas é pelo Espírito de Deus que habita em você e testifica com o Espírito que habita em mim. A mesma coisa acontece na reunião da célula. Alguns irmãos ficam com preguiça de ir no dia da célula participar, ou não participam ali através da live. É muito importante a sua presença para compartilhar daquilo que você tem. Pastor, estou mal, estou desempregado, estou doente, estou no fundo do poço. A glória de Deus está aí. O Espírito do Senhor Deus está aí. Nunca você estará no fundo do poço, se você é filho de Deus. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre, aleluia. Qual que é a chave para nós recebermos visões? O que eu posso fazer para que eu possa perceber visões e sonhos da parte de Deus? Profeta Abacuque, que eu li no início, eu quero ler tudo agora, o versículo está lá em Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. O profeta tinha uma questão, precisava de uma resposta de Deus. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta, que visão eu terei a minha queixa. Então o profeta agora foi para uma posição, ele fez alguma coisa, ele teve uma atitude para receber da parte de Deus. E o texto continua falando que o Senhor respondeu. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A torre de vigia que o profeta fala, que eu fui para a minha torre de vigia, é a oração. O profeta foi para um lugar, ali ele costumava orar, e foi orar ao Senhor. A torre de vigia é quando você está orando, quando você está falando com Deus, e está vigiando agora, até que Ele mande a resposta para aquilo que você está buscando.
Que o profeta está falando que ele estaria se colocando nessa posição. E é interessante que o Senhor respondeu para ele, deu uma visão para ele e falou: escreve, porque a visão ainda está para cumprir. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Às vezes as visões que nós temos não acontecem rápido. Às vezes Deus nos dá uma percepção, um sonho, uma visão que não é para essa semana, não é para esse mês. Por isso que falou para o profeta: escreve aí. Escreve para quê? Para você não esquecer. Tem uma bênção que eu estou te dando aqui na forma de visão. Escreve, porque no dia certo vai acontecer e você vai lembrar. Por que Deus fala? Para trazer paz no seu coração. Deus te revela algo, seja através de uma visão, através de um sonho, e fala para você guardar no coração. Não esqueça. E além de você guardar, de escrever para não esquecer, ore até cumprir. Essa passagem, quando o profeta Elias anunciou que não choveria lá durante 3 anos e meio, não choveu. Mas depois de 3 anos e meio, ele começou a orar e Deus falou para ele: vou mandar chuva. Ele poderia ter ficado calmo. Deus falou que vai chover, vai chover. Mas qual foi a postura dele? Ele teve a visão de que Deus mandaria chuva, mas ele subiu o monte e foi orar. E orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pedindo um moço para ver se estava vindo a chuva. Deus anunciou, mas ele foi orar para que acontecesse. Deus havia dito para ele que já derramaria chuva. Quando nós guardamos as visões, quando nós anotamos, quando nós registramos, estamos tendo uma atitude de fé. Às vezes também a visão que você tem, um sonho, não é compreensível naquela hora, não vai fazer muito sentido, mas de alguma maneira você percebe que é de Deus. Tem paz naquele sonho, você não consegue entender como que aquilo pode acontecer. Por isso escreve, espere o tempo passar, que na hora certa você vai saber. A outra coisa é que o profeta se colocou numa posição. Ele falou: eu vou para a minha torre de vigia. Então há uma posição que nós devemos estar para receber de Deus, para perceber de Deus, para que Ele possa falar e nós possamos ouvir. Uma verdade que eu ouvi há muito tempo: Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo conosco, o tempo todo Deus está falando conosco, habita em nós e fala conosco. Qual que é o problema? Nós não ouvimos. Existe uma posição da qual nós nos colocamos diante de Deus para ouvir. Essa percepção é a intimidade, é o orar em línguas para edificar o seu espírito, para você se tornar mais sensível. É orar, a oração é essa posição. Assim como o profeta foi para a sua torre de vigia, ele tinha aquele hábito de ir para ali. Quem fica assistindo televisão e vendo a internet o tempo todo, não pode esperar ter uma visão de Deus. Deus fala, mas nós não ouvimos. Precisamos ter um tempo a sós com o Senhor. Nós vemos Jesus falando em Mateus 6,6 no Sermão do Monte: tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É aquele momento que eu separo sem nenhuma interrupção. Eu sei que cada dia está mais difícil você ter um momento para orar, um momento para você estar ali a sós com Deus, seja 15 minutos, meia hora, 1 hora. Mas é muito importante que nós adquiramos esse hábito, separar para poder falar com Deus. E não é apenas falar, porque muitos irmãos pensam que a oração é você chegar e falar 1 hora com Deus, amém, glória a Deus, vai embora. Não, é aquele tempo da oração, da solitude. Existe uma oração que é você não falar nada, é oração para você ouvir, é oração de apenas estar na presença. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem internet, sem telefone tocando na sua cabeça. Anos atrás era o telefone que tocava, O telefone não toca, de repente você ajoelhou para orar, o telefone toca. É alguém desesperado querendo alguma coisa. Hoje é muito pior. Hoje alguém passa uma mensagem de WhatsApp para você, em 5 segundos você não respondeu, ele já liga cobrando. Mas nós precisamos de criar esse tempo, essa posição, para estarmos na presença do nosso Pai, e Ele vai nos recompensar. Isso é ir para a torre de vigia. Agora, quando nós estamos falando de visões e sonhos de Deus, não estamos falando de coisas mundiais, para a nação inteira, estamos falando de coisas do dia a dia. Isso aqui é para todo dia você tem uma percepção, uma direção de Deus. Não é como os profetas do Velho Testamento, e até mesmo profetas mesmo hoje, aqueles que têm uma unção especial, eles têm palavras para nações, palavras para a cidade. Mas na nossa vida, no dia a dia, nós podemos ter essa percepção, uma visão, uma palavra, um sonho que Deus está nos dando
para que nós possamos ser abençoados na nossa vida, no ministério, na família, na nossa vida financeira, em relação à vida da igreja. Agora, quando que nós podemos receber visões? Nós podemos separar todos os dias, mas tem uma experiência de Daniel que é muito interessante. Está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Daniel estava ajoelhado orando. Daniel era um homem de oração. Daniel estava clamando ao Senhor, foi para a torre de vigília? Não, olha aqui. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel estava deitado na cama dele. Talvez amanhecendo o dia ali, aquele primeiro momento que ele abriu o olho, ele teve uma visão e um sonho. Não estava fazendo nada, mas é alguém que cultivava esse coração para ouvir de Deus. Ele teve uma visão e sonhos quando estava deitado na cama. É interessante isso aqui. Isso até a psicologia fala, que tem um momento entre o sono e o acordado, que é um momento que nós temos ali uma percepção espiritual, que o nosso espírito seja mais aguçado. Eu já tive muitas experiências quando você abre o olho de ouvir a voz de Deus mesmo. A pastora já teve essa experiência. É quando você está acordando, aquele primeiro segundo que você não está nem acordado nem dormindo, você ouve, você tem uma percepção do Espírito. Eu creio que com Daniel foi exatamente nessa hora, de nós estarmos atentos, que quando você está entrando no sono, a sua mente, a sua carne acaba agora paralisando. Então é quando o seu espírito está mais sensível para ouvir de Deus. Deitado, ele percebeu. Também a Bíblia fala que Nabucodonosor, quando teve aquela visão da imagem, ele estava deitado na sua cama também. Tem algumas visões que Deus nos dá que são simbólicas. Deus mostra uma coisa, mostra uma imagem, uma palavra, mas é em maneira de símbolo. Aquilo que você está vendo não é a realidade. Deus está te dando algo para que você possa interpretar agora e entender aquilo que Deus queria falar. Nós vemos isso lá no livro de Atos. Atos capítulo 10, Deus deu para Pedro uma visão de um lençol cheio de animais. E Deus falava com ele: mata e come, porque já estão limpos, já foram purificados. Deus não estava falando para Pedro a respeito de comida. Deus estava falando a respeito dos homens gentios, daqueles que não eram judeus, que Pedro deveria procurar eles e pregar para eles, porque o Senhor já havia purificado eles, não eram imundos mais. Às vezes nós também temos essa percepção. Deus te dá uma visão, mas na verdade Ele quer agora apenas usar como símbolo para que você possa compreender aquilo que Ele está falando. Através de uma visão simples, Deus enviou o apóstolo Pedro para realizar o Pentecostes. O texto está escrito em Atos 10, verso 11. Então Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Pedro estava achando que era de comida, mas depois veio lá o servo de Cornélio e Pedro foi para lá. Pedro ainda não tinha entendido. Quando Pedro começou a pregar ali na casa de Cornélio, falar do perdão, eles foram cheios do Espírito Santo. Ali aconteceu o nosso Pentecostes. Nós conhecemos muito o Pentecostes de Atos 2, mas o Pentecostes de Atos 2 aconteceu quando aqueles irmãos estavam reunidos ali naquele lugar, no cenáculo, oraram ali mais de 10 dias, uns 10 dias orando, e depois veio toda aquela coisa lá, fogo do céu, línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo. Foi o derramamento do Espírito sobre os judeus. Mas a experiência dos gentios não teve nada disso, não teve imposição de mão, não teve tempo de oração, nada. Apenas Pedro chegou, começou a falar que em nome de Jesus Nazareno, todo aquele que nele crê teria os pecados perdoados, foram cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso Pentecoste. Nós não éramos judeus, nós fazemos parte desses gentios. Então nós precisamos agora compreender que para nós as coisas foram colocadas de maneira muito mais simples, para ouvir de Deus. Agora, essa experiência de Pedro é muito interessante, porque através de uma visão muito simples, de um lençol descendo, Deus realizou uma grande coisa, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre um povo que nem Pedro acreditava, nem imaginava que poderia acontecer.
Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele falou: você sabe que eu não posso entrar na sua casa, né? Sei sim. E depois o Espírito foi derramado sobre eles. A única coisa que temos que fazer é nos colocar sobre a torre de vigia, sermos cheios do Espírito Santo, para que Deus possa falar conosco, através de visões e sonhos. Pedir para Deus mesmo: Senhor, eu quero viver uma vida mais fácil, eu quero que o Senhor me revele as coisas diante de mim, na minha família, no meu trabalho, na minha vida da igreja, no ministério. É pela palavra de Deus e pela visão do Espírito é que os milagres acontecem. Sem a manifestação do sobrenatural, os milagres não acontecem. Por isso nós devemos pedir para Deus. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos de muitos milagres. Nós precisamos da manifestação do Deus de milagres. Nosso Deus é o Deus de milagres. Nós cantamos isso, tem músicas maravilhosas que falam disso. Mas às vezes nós estamos precisando de um milagre e não conseguimos entrar na posse desse milagre. Nós oramos, temos orado todos os dias. Todos os dias nós temos uma live de oração. Os irmãos que quiserem participar, eu sempre compartilho aí no grupo nos grupos da igreja. A pastora, a mesma coisa. Estamos orando, guardando a vida dos irmãos, para que Deus cure, para que Deus sare, que Deus prospere, todos os dias. E temos visto muitos milagres, principalmente de prosperidade. Irmãos, mais uma vez, no meio dessa confusão toda, as empresas passando por essa dificuldade toda, irmãos prosperando, recebendo. Eu testifico isso pelos dízimos e ofertas na igreja. Nesse tempo que a gente nem estava reunindo, eu falo para os irmãos, sem medo, as ofertas e os dízimos aumentaram muito. Por quê? Porque os irmãos estão prosperando, os irmãos estão sendo abençoados, assim como também estão sendo livrados da enfermidade, estão sendo livrados do mal. Que todos os dias nós estamos indo para a nossa torre de vigia, estamos orando ao Senhor, para que Ele possa trazer a resposta à nossa queixa. Esse mundo está aí, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós precisamos de milagres. Tudo isso que eu estou falando aqui, nós recebemos por herança, por causa da obra da cruz. É pela obra da cruz que nós podemos desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias. A ceia, queria que os irmãos preparassem a ceia. Vem aqui para frente, traz os elementos. A ceia que nós celebramos é para trazer a memória. O Senhor Jesus fala: todas as vezes que comer desse pão, fazei em memória de mim, que beber esse cálice, fazei em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos trazendo à memória o Senhor Jesus. Mas é o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou. É o Senhor Jesus que levou sobre si todas as maldições. Não sobrou maldição para trás, não ficou nenhuma. Não, um pouquinho da maldição da enfermidade sobrou, não sobrou nada. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Toda maldição é ilegal, toda maldição nós podemos rejeitar. Não, pastor, eu cometi um pecado, então eu acho um pouco dessa doença que eu estou aqui é minha culpa mesmo. Não é, é do diabo. O Senhor Jesus já levou toda a maldição. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos nos apropriando daquilo que o Senhor nos deu. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a partir do verso 23, é isso. Paulo falando a respeito da ceia à igreja de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus já estava mostrando para os discípulos o que ia acontecer. Esse pão é o meu corpo, ele partiu, o meu corpo vai ser partido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo continua falando: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem, não poucos que morreram. Esse texto aqui coloca assombro em muitos irmãos, mas Paulo não está falando aqui que você é indigno de tomar a ceia.
Ele está falando que havia aquelas pessoas ali, se você ler o texto lá de Corinto, eles faziam uma bagunça na ceia. Eles iam ali para encher a barriga, para se embriagar com o vinho que eles usavam na ocasião. E Paulo está falando, vocês estão tomando a ceia indignamente. É a ceia que vocês estão fazendo mau uso dela. Não é você que é indigno, você está tendo uma atitude de indigna para com a ceia. E ele fala aqui que come discernir o corpo, não é o seu corpo, é o corpo de Cristo. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, que é esse pão que foi partido. Então tem muitos irmãos e muitos pastores que pregam que se você não estiver bem, não toma, porque você pode ficar doente até morrer. É o contrário. Aquele que mais pecador é que deve pegar o pão e o cálice, porque através do pão e o cálice, o corpo e o sangue, ele foi perdoado, ele foi curado. Quanto mais pecador você for, mais você deve vir trazer a memória que lá na cruz Ele já te perdoou, Ele já te salvou, Ele já te curou. Não faça da ceia uma coisa indigna. A ceia é digna. Nós devemos tomar ela com dignidade, sabendo que quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou recebendo o corpo de Cristo no meu corpo. Eu já faço parte do corpo de Cristo, você já faz parte do corpo de Cristo, você já é membro do corpo de Cristo. E quando você come do pão, aquele corpo que foi partido está trazendo para você todos os benefícios. Quando você come do pão, você está recebendo os benefícios do corpo que foi partido. Quando você toma do cálice, você está recebendo o benefício do sangue que foi derramado. Comer do pão e beber do cálice indignamente é fazer sem revelação, é comer para encher a barriga. E quando Paulo fala, examine-se o homem a ti mesmo, ele está dizendo, qual é a revelação que você tem da ceia? Você tem que tomar para ficar com medo? Ou você está tomando exatamente porque Jesus já te abençoou através do corpo e do sangue? A pergunta não é se você é digno de tomar ceia. A pergunta é se você sabe qual o poder que ela tem para operar no seu corpo, na sua vida, quando você toma. Jesus se fez maldição, tendo o corpo partido e o sangue derramado em nosso lugar. É pela ceia que nós lembramos que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Quero convidar a equipe de louvor aqui. Enquanto os irmãos vão organizando, pode distribuir os elementos da ceia. Fique de pé nessa hora. Pegue o pão e o cálice e aguarde que nós vamos celebrar juntos. Obrigado. Por que nós estamos celebrando a ceia sem ser no primeiro dia? Normalmente nós celebramos a ceia no primeiro domingo do mês. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o diabo está esparramando enfermidade por aí. Nós vamos tomar ceia, porque pela ceia nós recebemos o benefício da cura. Quando você comer desse pão, se há algum vírus no seu corpo, se há alguma enfermidade aí planejando para afetar você, você vai estar comendo a cura. Você está comendo do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há enfermidade. Ele morreu, nós anunciamos a sua morte, mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou não tinha mais enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e largou lá no inferno. A maldição está lá no inferno. Se tem alguém que deve ficar doente, é o diabo com essa enfermidade. Sobre nós já foi liberado a cura. Pode fazer um solo aí. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Depois nós vamos encerrar o nosso culto cantando ao Senhor. É pela ceia, pelo corpo e pelo sangue que nós temos a revelação do Deus de milagres. O Deus de milagres opera através da obra da cruz. Levante o pão agora e faz uma confissão comigo. Esse pão que está na sua mão aí é o corpo de Cristo, simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi partido lá na cruz. Então fecha seus olhos e fala comigo. Este pão é o corpo do Senhor Jesus, do meu Senhor, do meu Salvador, que foi partido lá na cruz em meu favor. Lá na cruz o seu corpo foi traspassado pelas minhas transgressões, foi moído pelas minhas iniquidades, e o castigo que me traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Ao comer este pão, eu recebo cura para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Ao comer este pão, eu declaro que faço parte, que sou membro do corpo de Cristo aqui na terra, e que eu fui completamente sarado pelo meu Senhor, em nome de Jesus. Levante o seu cálice e fala comigo: este cálice é o cálice da nova aliança, que foi firmada lá na cruz, pelo sangue de Jesus. Por este cálice eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui perdoado, eu fui justificado. Por este cálice eu sou santificado, separado das coisas deste mundo. Ao tomar este cálice, eu recebo da vida de Deus no meu espírito. Ao tomar este cálice, eu piso na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação e nem culpa. Ao tomar este cálice, eu recebo o sangue do Senhor Jesus, que vai correr pelas minhas veias, me purificando a cada dia da imundície desse mundo, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Celebrando a ceia, vamos cantar ao Senhor. Nosso Deus é um Deus de milagres. Terminando, nós estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Cante conosco, cante ao Senhor agora. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no